de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente, de segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas, aqui mesmo na Rádio Universitária FM 99,9. 11 horas e 1 minuto. Universitária ZYD 240, 99,9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM, Paulo Freire AM. São 11 horas da manhã, começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Comunicação. Vou ficar com vocês das 11 ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM, na nossa rádio Paulo Freire AM, a rádio que fazemos juntos e juntas. A retransmissão acontece às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9 e pelos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, e Twitter, Programa Fora da Curva. Aliás, prog, @prog Fora da Curva no Twitter. A medida provisória de número 95, de 11 de novembro de 2009, institui o contrato de trabalho verde e amarelo e altera a legislação trabalhista e a previdenciária. Institui o contrato de trabalho para pessoas com idades entre 18 e 21 anos, por prazo determinado de até 24 meses, ou seja, 2 anos, e limita esse contingente a 20% do total de empregados nas empresas, com limite de salário de até um salário mínimo mensal e meio nacional. Institui o trabalho aos domingos e feriados no setor da indústria e pode também passar para que a classe dos bancários trabalhem 2 horas a mais por semana, por dia, né? E também aos sábados, regulamentando esse trabalho dos bancários nos sábados. Essa medida tem outras ações que foram contestadas por partidos políticos, sindicatos, organizações estudantis, movimentos sociais, o pessoal dos sindicatos que são ligados a essa questão dos bancários. Também teve um item que desregulamenta a profissão de jornalista, a profissão de publicitário, dentre outras. Então, está causando uma certa polêmica, mas muita gente ainda não sabe o que pode acontecer com a classe trabalhadora. Diante dessa questão, Fora da Curva quer saber: menos direitos, menos trabalho, o que você pode perder com a carteira verde e amarela? Para responder essas questões, a gente recebe a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Vanessa Patriota. Seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes do Fora da Curva. Bom dia, Ana Veloso, Léo Machado, professora Juliana Teixeira. É um prazer estar aqui, infelizmente, discutindo um assunto muito relevante, porém muito preocupante, né, para a classe trabalhadora de uma forma geral e especialmente para o jovem trabalhador. A gente tem um integrante da FASE, Léo Machado. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Ana. Bom dia para todo mundo e para quem está nos ouvindo agora. A professora da Faculdade de Direito do Recife, Juliana Teixeira. Bem-vinda, Juliana. Bom, obrigada, Ana. Também bom dia a todos os ouvintes e aos colegas que estão aqui presentes. Vanessa, o que é que a população tem a perder com essa carteira verde e amarela? Bom, a medida provisória 905, Ana, sob o pretexto de estimular o primeiro emprego de jovens, ela criou uma modalidade de contrato de trabalho precário, esse contrato verde e amarelo. Ele é voltado para pessoas de 18 a 29 anos e diz que é para fins de registro de primeiro emprego, mas não é só para primeiro emprego, como a gente vai ver. O contrato ele é válido para quem recebe até um salário mínimo e meio.
E as empresas elas podem contratar até 20% do total de empregados com o contrato verde e amarelo. Ele diz que se destina exclusivamente para novos postos de trabalho na empresa. Então, para ver qual é esse percentual, a empresa vai calcular a média de empregados de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019. Vai tirar uma média e em cima dessa média vai poder contratar 20% de empregados com a carteira verde e amarela. Ora, se é uma média, hoje a empresa pode ter mais empregados do que há algum tempo atrás e a média dá um número inferior ao total de empregados de hoje. Ou seja, na prática, ela vai poder demitir empregados com contrato por prazo indeterminado e contratar até o percentual de 20% trabalhador com a carteira verde e amarela. Então, ela diz que é para novos postos de trabalho, mas não veta todas as possibilidades de troca de trabalhadores e trabalhadoras com contrato por prazo indeterminado por jovens contratados por carteira verde e amarela. Ele diz que só pode contratar como verde e amarelo um empregado depois de 180 dias de desligado. Ou seja, se um trabalhador era contratado por prazo indeterminado pela empresa, ele só vai poder ser contratado com a carteira verde e amarela depois de 180 dias de desligamento. Portanto, não é primeiro emprego. Ele já foi empregado um dia. Então, é um pretexto de que é para estimular o primeiro emprego de jovens, mas não é isso que está acontecendo. Esses trabalhadores com a carteira verde e amarela, eles recebem a remuneração, 13º proporcional, férias proporcionais com adicional de 1/3 mensalmente. Ou seja, aquele direito a férias, que a gente vai receber um salário maior quando estiver ausente para descansar, ele vai ser pago todos os meses naquele pequeno percentual. É uma forma indireta de acabar com o salário das férias, A multa rescisória fundiária é de apenas 20%, ou seja, quando o trabalhador é demitido, ele tem direito a uma indenização de 40% do total do FGTS. O carteira verde e amarela só vai ter direito a 20%. O depósito do FGTS, todo trabalhador tem recolhido 8% mensalmente a título de FGTS. O carteira verde e amarela só terá 2%. O adicional de periculosidade que os trabalhadores têm de 30%, no caso do verde e amarelo, é 5%. Uma redução drástica. E ainda assim, ele só vai ter direito ao adicional de periculosidade se houver exposição permanente do trabalhador, pelo menos em 50% da sua jornada. Ou seja, só é possível explodir um posto de gasolina em 50% da jornada do trabalhador. É muito sério. Ele está exposto ao perigo durante 100% da jornada. Como é que se limita a um percentual de metade da jornada? Para receber o adicional de periculosidade. É um contrato que, além de prever a desoneração dos encargos sociais e trabalhistas pagos pelos empregadores, tira, inclusive, a contribuição previdenciária do empregador. O empregador não vai precisar pagar a contribuição. Não recolhe o INSS, o empregador. Não recolhe o INSS. Reduz os valores das remunerações dos jovens, porque são diminuídos adicional de periculosidade, FGTS, tudo isso, e desonera o empregador. E ainda ela traz aí uma questão que é muito interessante. Ela cria praticamente a Bolsa Patrão, Porque o seguro-desemprego agora também vai ser pago pelo beneficiário do seguro-desemprego. 7,5% vai ser pago pelo trabalhador que ficar desempregado. Vai ser pago pelo trabalhador, ou seja, uma renda de subsistência. Sim. Vai ser onerada, sobre ela vai incidir uma contribuição previdenciária e o empregador não contribui com a previdência do contrato verde e amarelo. É o contrato da taxação das grandes fortunas, Vai ser a taxação das grandes pobrezas. Minha gente, só para vocês saberem, em casa, ou na internet, no rádio, no celular, onde você estiver ouvindo Fora da Curva, por todos os meios e plataformas. Antes, quando a pessoa perde o emprego, ela recebia o seguro-desemprego sem nenhuma taxação. Hoje, com esse contrato verde e amarelo, quem for demitido e for acessar o seguro-desemprego vai receber 7,5% a menos do seu dinheiro, do seu seguro-desemprego. É para ficar bem claro. Isso está nessa medida provisória.
Juliana. É isso, Juliana? É isso, Ana. E uma coisa que é curiosa da gente observar nessa legislação, Vanessa acabou de detalhar os principais pontos dessa MP, da 905, é que no período de 1998, também um outro governo liberal, que é, na verdade, hoje nós estamos no governo neoliberal, mas no governo liberal de Fernando Henrique, houve uma lei 9.601, que foi editada com o objetivo, assim disposto lá na exposição de motivos dela, de diminuição de emprego, ou diminuição, de desemprego. Então, essa lei ela foi editada mais ou menos em meados de janeiro, ou seja, férias forenses, com grande debate da CUT e tudo mais, que na época era oposição, e a lei terminou sendo aprovada. O que diz esta lei? E aí estava curioso, estava procurando aqui. Que os trabalhadores poderão ser contratados por prazo determinado de 2 anos, que haveria desconto de redução de percentuais a serem devidos ao SESC, SENAI, SENAC, SENAT, em tudo, todos esses encargos, contribuições sociais, com redução de 50%. A alíquota mensal do FGTS seria reduzida a 2% mensal. Vejam só, estamos em 98. Sim. E tudo isso poderia ser atribuído, não haveria redução, não haveria multa por rescisão contratual, uma vez que o contrato era por tempo determinado. E isso poderia ser aplicado a empresas com trabalhadores formais, mas esses novos trabalhadores contratados sob a égide da 9.601 seriam em percentual de 50%, de 50% até 20% dos trabalhadores atuais. Essa lei de agora é um copia e cola? É um Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto, Piorada. da lei piorada Só de que Fernando Henrique piorada Cardoso. da lei de Fernando Henrique, porque ela acrescenta pontos que não estavam presentes na lei de 1998. E o que é importante a gente observar? É que não houve acréscimo de empregos após 98. Essa lei vigorou por prazo determinado no que diz respeito Houve aos descontos. de emprego no período de 2003 a 2015, não em função dessa lei. Porque a lei ela funcionou por 5 anos na redução desses encargos devidos ao Sistema S. Descapitaliza o sistema, descapitaliza o FGTS, o INSS e também prejudica o trabalhador. Exatamente. É isso? E ainda voltando nessa questão, para a gente ver para quem foi feita essa MP, né? É dito que é para os jovens, para o primeiro emprego. Mas aí a gente já falou que desonerou o patronato ao liberar a contribuição patronal ao INSS de 20%. Tem um outro dispositivo que ela diz o seguinte, que o Conselho Monetário Nacional pode isentar as instituições bancárias, ou seja, os bancos, de manter aplicado em operação de crédito destinada à população de baixa renda parcelas dos recursos oriundos dos depósitos à vista por eles captados. Hoje, os bancos eles têm que destinar parte desses recursos dos depósitos à vista para aplicação destinada à população de baixa renda. Sim. E o Conselho Monetário Nacional, de acordo com essa MP, pode liberar essas instituições bancárias. Outra coisa, a correção monetária dos créditos trabalhistas, o trabalhador entrou na justiça pedindo seus direitos. Ganhou. Ganhou, mas só que só vai haver correção monetária daquele valor entre a condenação da empresa e o cumprimento da sentença. Se a condenação ocorrer 2 anos depois dele ter ingressado... Ele vai receber o mesmo dinheiro. Exatamente. E limitado, Ou seja, com juros limitados a aproximadamente 5% anual, que são os juros da poupança. Hoje é de 1% ao mês acrescido de atualização monetária, o que dá aproximadamente 15% ao ano. Então vamos reduzir para aproximadamente 6% ao ano. Enquanto isso, o juro do cheque especial que os bancos praticam está mais de... Ultrapassa de 150% ao ano. E os juros dos cartões de crédito que são administrados pelos bancos... Ultrapassa 200%. Parabéns! Vamos ouvir Léo aqui. O que é que a juventude tem a perder com esse emprego dessa carteira verde e amarela, Léo? Os jovens já estão perdendo, né? Mas nós vamos voltar para isso aí, viu? Os jovens já têm perdido aqui em Pernambuco há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem que Pernambuco é o 2º lugar no Brasil, porque diz assim que Pernambuco é o maior lugar em linha reta do mundo, é o 2º no Brasil, em que os jovens nem estudam e nem trabalham. É o 2º estado no Brasil. No Brasil. Perdemos para quem? Alagoas. Que os jovens nem estudam nem trabalham. Tem matéria aí publicada nos jornais locais e tudo falando sobre isso. O que é possível observar
é uma precarização, né, do trabalho e uma forma de empreender, né, ou de subsistir no contexto, sobretudo, da cidade. Eu estive num encontro de gestores de juventude do país, que foi aqui na Universidade Católica, e tinha um representante do governo federal no ano passado, que tem 2 planos dentro da Secretaria Nacional de Juventude. Um é assim: um é para a pessoa que se formou na área de tecnologia e ciência e tem um plano nacional de apoio e incentivo às startups no Brasil. Eu gostaria, quem está nos ouvindo, diga aí que abriu uma startup e é de classe popular. O que é uma startup? Startup é uma empresa moderna que trabalha com tecnologia, informação, enfim, esse pessoal da área não estamos falando de consertar computador, né? Estamos falando de de tecnologia da informação. De inovação, produção de software. de gente que faz software, de gente que faz aplicativo, de gente que faz programação, enfim. De onde eu parti, eu não conheço ninguém. De onde eu venho, eu não conheço ninguém que faça esse tipo de coisa. E para jovens empreendedores, os jovens, vamos dizer assim... Mas isso também é importante. Mas não pode ser somente isso. Isso, não pode verdade? ser. Para os jovens que vendem pipoca no metrô, o governo tem um outro plano, né? Que incentiva... O que eu consegui entender no representante do governo federal era que, assim, quem vende pipoca no metrô vai continuar vendendo pipoca e o governo federal vai dar um jeito de melhorar, se há uma melhora nessa relação de trabalho, para que ele continue vendendo a pipoca. Vai dar uma pipoqueira melhor. Dá uma pipoqueira melhor. Então, existe um disparato muito grande entre o incentivo do trabalho formal e do próprio empreendedorismo dos jovens no Brasil para o trabalho, para quem tem acesso e para um grupo populacional, e para os pobres não tem nada. Né? Para os pobres tem uma bicicleta e um celular para trabalhar como entregador de comida de aplicativo. Pseudo autônomo, né? Pseudo microempreendedor. O que eu tô querendo trazer nesse nosso debate é que quem está nos ouvindo agora e está numa relação de trabalho precarizado ou tem buscado alternativas de sobrevivência na cidade, é que o assunto é sério. Isso rebate nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. Eu ouvi uma fala semana passada que me preocupou muito, que o Brasil nunca esteve tão conservador. E as pessoas estão como se tivesse numa licergia, e as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. Exato. Né? Então, o aumento de pessoas que estão negociando no metrô, o aumento das pessoas que estão em situação de rua, porque não tem condições de pagar aluguel, sabe? Então, assim, estamos no momento em que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam olhar para si, olhar para o próximo e ver, né, que a condição de pobreza ela tem batido a cada dia na porta das pessoas por essa relação de trabalho precarizada. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, alega que essa medida provisória, número 905/2019, que cria essa carteira verde e amarela, é uma medida que prejudica os trabalhadores e trabalhadoras. Vocês estão questionando e trazendo essas preocupações. Mas o governo federal disse que era uma estratégia para gerar 1,8 milhão de empregos no momento que a gente tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Juliana. Ana, veja só, esse pacote dessa medida provisória, ela vem junto com outro pacote de alterações trabalhistas e previdenciárias. Tivemos em 2017, tivemos a alteração trabalhista, uma contra-reforma trabalhista, que também veio com a promessa de geração de emprego, quando a própria análise do conteúdo dessa legislação implicava em diminuição de emprego. Em uma leitura técnica, era possível observar a possibilidade de diminuição de emprego, como de fato aconteceu. Vem essa MP agora e vem também a reforma da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica. E agora também tem uma proposição de PECs paralelas para ampliar o objeto da Lei da Liberdade Econômica. Então, é um pacote de alterações para precarizar a situação, e a gente precisa observar, precarizar por quê e para quê. A gente está tendo um elemento agora que a gente podemos observar, que é o Chile.
O Chile foi a maternidade de todas as alterações liberais desde a década de 70, implementadas no final da década de 70, e as pessoas estão se aposentando agora. E isso gerou uma série de manifestações lá. Mas, de uma forma de indicador macroeconômico, o Chile está ótimo, maravilhoso, obrigada. Então, do ponto de vista econômico para o mercado financeiro, o Chile está muito bom. Então, ele é próspero, mas do ponto de vista de desigualdade social, é o pior da América Latina. Qual o índice de desemprego no Chile? Tu tens isso? Não, agora de cabeça eu não tenho Eu esse li índice. que era enorme também, apesar do Chile ser muito menor do que o Brasil. Nós temos índice hoje, você tem o salário mínimo, a aposentadoria corresponde a 60% do salário mínimo. Todo o sistema de saúde é privatizado, escolas, elas são privatizadas, as que são públicas são pagas, como estão querendo implementar aqui com o Futurice. Então, você tem esse sistema em que as pessoas, para ter acesso a um hospital ou um sistema de saúde de qualidade, a uma escola de qualidade, que infelizmente deterioraram também, como aqui, o sistema público de saúde e o sistema de educação. Então, as pessoas precisam pagar caro, mas elas não podem pagar caro porque elas recebem 60% do valor do salário mínimo, elas não têm. Nem emprego, nem renda. Após 30 anos, o Chile está na rua. Ele está se manifestando e o presidente conseguiram pressionar para ele fazer um indicativo semana passada de alteração da Constituição, né, para voltar à proteção social. Então, o que a gente precisa observar é que a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que o Chile fez. Para a economia, para o mercado, vai ficar maravilhoso os índices, porque o salário vai baixar e o índice de lucro da empresa vai aumentar. Economia e mercado, minha gente, são os banqueiros, os empresários das grandes empresas no Brasil, as corporações, os grupos de mídia, que também são elite, tá certo? As empresas de comunicação, que vocês acompanham todos os dias aí na sua casa, no rádio, na televisão, jornais e etc., internet, e os investidores do mercado financeiro, que é muita gente que bota dinheiro na Bolsa de Valores, investe dinheiro no mercado financeiro e não produz nada, só ganha de juros e rendimentos dentro do mercado financeiro. E gera dívida, porque tal como no Chile, o brasileiro também já está entrando nessa de você adquirir empréstimos financeiros nos bancos para pagar uma boa escola, para pagar uma boa faculdade, para pagar um sistema de saúde, para adquirir um carro, um computador, um celular. E aí vem as várias formas de empréstimo. Contas, né? Ou para pagar conta, que é o básico. A questão então, você se endivida, quem ganha dinheiro é o banco e o sujeito hoje, continua. eu acho que a gente vive num mundo da pós-verdade, sabe, Ana? O que vale não é a realidade dos fatos, é a emoção que as coisas causam, é a empatia que eu tenho por uma determinada pessoa, e a gente precisa ir para os fatos. Esse governo foi um governo eleito com fake news e segue com fake news implementando mudanças radicais. Né? E a gente precisa ver que os estudos, os dados científicos mostram que aquilo que o governo disse que ia acontecer, não aconteceu. Então, em vez de ficar repetindo um discurso do governo, vamos analisar o que é que os cientistas estão mostrando, o que é que os números estão mostrando. Então, nós tivemos aquela reforma trabalhista que Juliana citou, a Lei 13.467, em 2017, que alterou cerca de 200 dispositivos da CLT. Agora a gente consolidação das leis do trabalho. Exatamente. E agora essa nova medida provisória altera mais de uma centena de dispositivos da CLT novamente. E também a Constituição Federal? Não. Não. Mas outras legislações, outras leis também são alteradas. Naquela época da reforma de 2017, o mantra era o mesmo, precisa flexibilizar para gerar emprego. Eles prometeram 6 milhões de empregos naquela época. A reforma trabalhista. A reforma trabalhista de 2017. Passados 2 anos da reforma, ela fez 2 anos agora, dia 11 de novembro, não foram gerados os 6 milhões de emprego, muito pelo contrário. Né? E também não tivemos a segurança jurídica que ela dizia que ia trazer, porque só no Supremo nós tivemos uma quantidade enorme de ações diretas de inconstitucionalidade, 20 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra aquela reforma. Portanto, mostra que ela não trouxe segurança jurídica nenhuma. A flexibilização que ela fez, permitindo contratos precários, facilitar a terceirização de atividade fim, o contrato de trabalho intermitente, tudo isso dizia que ia gerar emprego. Não aconteceu. O que aconteceu foi a substituição de postos de trabalho protegidos por relações de trabalho precárias. Né? E indo
né, contra o que vinha acontecendo no país no início da década, do início dos anos 2000, 2003 a 2015. Esses estudos científicos, inclusive tem um livro que foi publicado, vocês podem acessar, está gratuito na internet, que chama Reforma Trabalhista no Brasil, Promessas e Realidade. É só de artigo científico que mostra que as promessas não foram cumpridas. Sim. Foram alterados também naquela época, foi facilitada a diminuição de remuneração, aumentada a jornada de trabalho, tudo isso foi feito. Mas esses estudos científicos também mostram que nesses 2 anos da reforma, a diminuição de salários e benefícios não acompanhou o aumento do nível de emprego. Hoje, nós temos 12,5 milhões de pessoas desempregadas. Entre as ocupadas, 44% está na informalidade. 26% são trabalhadores e trabalhadoras por conta própria. Entre os ocupados, 8% são subocupados, ou seja, pessoas que trabalham menos horas, aquele bico. Eu sei. Que não dá para sobreviver. É o que faz o bico. Léo. E ainda temos 7,3% de desalentados, aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego porque já desistiram. Não acreditam mais Léo, nisso. como é que isso tudo que a Vanessa e a Juliana estão trazendo, como é que você percebe isso na prática? Você que está trabalhando, estudando, pesquisando e trabalhando junto à população de baixa renda, a juventude negra, como é que isso tem chegado? Eu já ouvi coisas assim, por exemplo, às vezes, quando se fala de desistir de procurar trabalho e procurar emprego, é porque eu já imprimi tanto currículo, eu já ouvi essa fala, eu já imprimi tanto currículo e já peguei tanto ônibus que eu desisti de procurar um emprego. A pessoa não tem nem recurso para ir procurar emprego. Exatamente. Ainda ontem estávamos organizando um encontro que vai acontecer na Mostardinha e uma das questões é a orientação para o mundo do trabalho, né? E uma jovem negra bem interessante disse assim: Léo, hoje em dia os jovens têm que entender que não se imprime mais currículo. As corporações que trabalham com recursos humanos e as empresas que trabalham com recursos humanos, elas têm exigido outras metodologias e outras formas de acessar o mercado de trabalho, né? Como? E que limitam, ela não conseguiu esclarecer porque não havia tempo hábil, mas se dispôs, inclusive, a fazer a orientação nesse sentido no encontro que vamos realizar no dia 14, lá na Mostardinha. Mas as empresas têm se modernizado ou se adequado cada vez mais a essas legislações e a essas normas, no sentido de dificultar, além de já estar precarizado, dificultar o acesso à busca do trabalho. Manda por e-mail, empresa que fiscaliza Facebook, Instagram, vai ver fotos, vai saber da sua relação. É uma vigilância, né? Eu gostaria só de apresentar um dado que é extremamente perigoso quando a gente está utilizando esse sistema de informática. Aí Vanessa poderia falar até o objeto de doutorado dela, de pesquisa, que é a questão da utilização dos algoritmos nas relações de trabalho. Né? Você envia o e-mail, o currículo por e-mail, mas você já tem declarações, já tem pesquisas que indicam que algumas empresas, elas utilizam os algoritmos como fator de implantação da discriminação racial e de gênero. Então, como ser racial? Você já teve a constatação de que algumas empresas excluem nomes naturalmente, comumente utilizados por negros. Então, você tem um banco de dados de nomes negros, banco de dados de nomes brancos, e aí você já exclui, já faz uma pré-exclusão. Qual é o problema principal nisso? É que o negro sequer vai saber que foi vítima de uma discriminação. É isso, Léo? É exatamente isso. Tem um dado interessante de 2003 a 2015, é quando se criou emprego nesse país. As pessoas precisam rememorar isso e falar um pouco disso. Eu daria uma lista aqui, Ana. Todas as pessoas, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas do meu ciclo de trabalho, de amizade, familiar, as pessoas estão sem trabalho. São pessoas negras, moradoras de periferia, mães solteiras, né? Jovens, inclusive egressos do sistema socioeducativo, que inclusive se ressocializaram, querem se inserir, mas não têm a oportunidade. Não existe a implantação do jovem aprendiz, de incentivar a vida desse jovem que possa realmente, né, rodar essa chave da desigualdade e poder acessar o mundo do trabalho, e está cada vez
mais E difícil. quando a gente fala que nesse período de 2003 a 2015 houve geração de emprego, é porque o crescimento econômico ele foi acompanhado por medidas que colaboraram com a melhoria da qualidade dos vínculos empregatícios, como o aumento da fiscalização do trabalho, a política de valorização do salário mínimo, além de políticas de ampliação do acesso à educação do jovem, né, com FIES e outras medidas que fez com que o empregado jovem, trabalhador jovem, exercesse menos pressão no mercado de trabalho, porque ele foi se capacitar, ele foi para a universidade, né? E a gente hoje não está vendo mais isso. A gente vai voltar a discutir isso, a gente agora vai para um breve intervalo e essas discussões você acompanha no Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Com uma comédia hilariante, o Grupo Sal de Teatro volta à cena pernambucana trazendo o espetáculo Um Estranho Muito Íntimo. As apresentações acontecerão no Teatro Anália Franco, Lar Teresa de Jesus, localizado na rua Carlos Gomes, 354 Prado, ao lado do antigo Cavalo Dourado, nos dias 30 do 11, 7 e 14 do 12, sempre às 19h30. Mais informações pelos telefones 985029426 e 987650875. Apoio Rádio Universitária. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com Fora da Curva, que hoje recebe a procuradora Vanessa Patriota, do Ministério Público do Trabalho, a Juliana Teixeira, que é professora da UFPE, e o Léo, que é da FASE e trabalha com juventude. Muitas questões aqui emergindo e nossos ouvintes e as nossas ouvintes internautas, José Alberto Pereira está perguntando agora qual é o impacto no desenvolvimento e na economia local dessas medidas, né? Essa discussão sobre trabalho, renda, empregabilidade ou dificuldades, qual é o impacto dessas medidas nos bairros populares como Casa Amarela, por exemplo. Quer falar, Léo, sobre essa questão? Basta observar de modo prático que existem comércios fechando, certamente em Casa Amarela, em Areias, em vários lugares populares de grande circulação e centros comerciais dessa cidade, né? Que são afastadas mais do centro. Eu acho que isso vai se aprofundar, porque aí tem a observação prática, que é interessante você trazer, mas eu acho que a gente tem que também sempre voltar aos dados científicos disso daí. Vamos raciocinar. Se o que é que gera emprego, o que é que gera renda? É o aumento do poder aquisitivo da população. Nenhum empresário em sã consciência vai contratar mais trabalhador
só porque o salário está mais baixo. Ele vai ficar com lucro maior. Ele só vai contratar mais trabalhador se estiverem comprando mais os produtos dele. Aí ele precisa aumentar a produção, vai contratar mais trabalhador. Se a população tem menos dinheiro porque o salário está menor, com essa carteira verde e amarela, ela vai comprar menos. Se ela vai comprar menos, o empregador vai precisar contratar menos. Se ela vai comprar menos, aqueles pequenos comércios de bairros também vão sofrer, porque eles vão ter um poder aquisitivo menor com a redução do valor do adicional de periculosidade, com a redução do FGTS, com a redução de todas essas questões. Sem nenhum reajuste do salário mínimo, isso, que está congelado. Isso. Né? Então, a teoria econômica ortodoxa, ela dizia que primeiro a gente tem que deixar o bolo crescer, ou seja, aumentar o PIB do país, para depois dividir. Mas isso já foi provado que não é assim. Aumenta-se o bolo e esse bolo fica nas mãos de poucos. Fica a concentração do país, de concentração de renda no país aumentou. O pobre está mais pobre. O rico está mais rico. E essa MP veio favorecer isso, favorecer aos bancos, como a gente viu, favorecer ao empresário, como a gente vê com a redução dos 20% da Previdência, e prejudicar a pessoa que está no seguro-desemprego, prejudicar quem ganha um salário mínimo e meio. Difícil. A gente tem um dado aqui que foi publicado pela Agência Estado, agora no dia 16 de novembro, que a informalidade está batendo recorde no mercado do trabalho aqui no Brasil. O país hoje tem 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade, um número recorde equivalente a 41,4% da força de trabalho. Esse dado associado a uma pergunta que foi feita pela Fabiola Alves, que foi aluna da Juliana Teixeira, e essas discussões para a Juliana agora. Ela está dizendo aqui, ela quer saber como você, Juliana, considera essa direção ultraliberal do governo federal como uma contra-reforma para a classe trabalhadora e uma tendência de consolidação dessa reforma ultraliberal agora nos anos iniciais do século XXI aqui no Brasil. Como você percebe isso? Essa questão do trabalho na informalidade, essa reforma ultraliberal, que uma coisa está relacionada com a outra. Você já falou um pouco a falar do Chile, inclusive. Porque é uma do Chile, mas é bom para você poder, né, a gente amarrar, aprofundar. Né? Olha, isso daí, assim, tem uma questão, trazendo novamente a questão do científico, né? Mas aí, como Vanessa disse, o científico para a gente poder combater as notícias falsas que estão sendo veiculadas. Tudo isso tem a ver, realmente, a forma de como o capitalismo ele vai se permanecer no sistema. No ponto de vista teórico mesmo, o capitalismo ele sai se modificando de um sistema produtivo, passa para um sistema liberal e agora um sistema neoliberal, em que a diferença básica, para a gente falar em poucas palavras, seria de que no sistema liberal ainda há uma pequena participação do Estado no sistema de construção das atividades e, dessa forma, o sistema privado participar conjuntamente com o Estado. No sistema neoliberal, vende-se tudo para maximizar a participação das atividades privadas no dinheiro público. Quando ela diz vende-se tudo, vende-se todos os... todos os bens, todos os direitos. Então, né? Todos os bens por todas as privatizações que nós estamos fazendo. Quer acabar com a educação. Cadeia, que isso vai recursos naturais e todos, direitos. a Amazônia, sertão, as águas, vai tudo. Vai tudo. Privatiza a Previdência. E direitos. Né, direitos individuais, direitos protetivos, para que as pessoas possam cada vez recorrer mais ao dinheiro dos bancos e o governo também ceder o seu fundo público, o dinheiro público, para as instituições financeiras. E essa é a PLP, que é um projeto de lei provisória, a 438, salvo engano, em 2019, em que tá vinculando o pacote junto com um pacote de PECs emergenciais que Paulo Guedes vinculou há uns 10 dias atrás, ele vincula praticamente todo o sistema de proteção social à dívida pública. Então, o sistema de informalidade, ele está ligado a uma política de que todos devem ser autoempresários, ou seja, pequenos empreendedores, todo mundo tem que ser dessa forma,
e, indiretamente, de atribuir a responsabilidade da sua vida a somente você. Exclui-se o Estado, exclui-se a participação de grandes corporações, ou seja, ninguém tem nada a ver com o seu insucesso. Quando tem. Existe uma grande diferença na forma de como eu cresci. Se eu fui alimentada durante a infância, se eu não tive as 3 refeições na infância, se eu estudei numa boa escola durante toda a minha vida, se eu estudei numa escola ruim durante toda a minha vida, ou se eu não pude estudar, né? Onde eu morei, a qualidade da água que eu bebi. Então, tudo isso vai influenciar no adulto que eu sou e na minha capacidade de trabalho. Então, eu não posso simplesmente atribuir ao sujeito que não teve condições de crescer como eu cresci, o insucesso dele. Eu não posso atribuir dessa forma, não é justo. Léo, tem uma matéria aqui do El País que diz o seguinte: pobreza extrema já soma 13,5 milhões de miseráveis no Brasil. São estudos que estão sendo feitos pelo próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é uma pesquisa confiável e séria, que diz o seguinte: a extrema pobreza subiu no Brasil. E aí tem 13,5 milhões de pessoas sobrevivendo com até R$ 145 por mês. Como você observa essa realidade em meio a esses sobrevivendo projetos? É um termo até benéfico, né? Benévolo. Então, o número de miseráveis vem crescendo desde 2015 no Brasil. E lembro que a gente comemorou muito quando o Brasil saiu do mapa da pobreza e da fome e da miséria. Isso foi mais ou menos em 2013 para 2014. Foi. Que nós comemoramos muito isso. E aí... esse contingente, né? Ele já é histórico dentro das pesquisas do IBGE. Léo? É bom que nós fiquemos atentos nesse processo em cadeia do capitalismo, né? Que é um projeto, na verdade, de extermínio e de morte das pessoas pobres desse país. Se uma pessoa vive com R$ 145 por mês e usa uma forma difusa de conseguir esse dinheiro... é importante que lembremos que foi altamente questionado por este governo e por representantes deste governo o Bolsa Família, que inclusive tirou o Brasil do mapa da fome durante esses anos que a gente comentou agora há pouco. Então, inclusive, esse projeto de extermínio de morte, essa forma precarizada de trabalho, é que dá vazão ao questionamento do Bolsa Família a quem realmente precisava. Isso é tão interessante. Eu passei muito tempo, passei uns 3 anos da minha vida que eu fiscalizava muito a situação de trabalho infantil e lixões. Chegaram a me falar, a mulher do lixo. Eu conheço todos os lixões de Pernambuco que você imaginar. Muribeca, Caguazinha, de Camaragibe, de Petrolina, para ver criança trabalhando em lixão e tentar resolver a situação junto com o município, com os órgãos públicos. E a gente que acompanhou essa situação percebe que o Bolsa Família tirou essas crianças do lixão. Foi tirando, porque a criança tinha que estar na escola. O programa de erradicação do trabalho infantil. O programa de erradicação, mas quando veio o Bolsa Família... complementou, né? Houve um processo de diminuição nítida de criança trabalhando em lixão. Pelo menos em Pernambuco eu visualizava isso. E hoje a situação está voltando. Está voltando por falta de renda. E uma coisa que você chamou a atenção, você falou assim, é um processo de extermínio e morte de pessoas pobres, Léo. E aí eu me lembrei um outro dado muito importante dessa medida provisória 905, que diz respeito à fragilização das ações de saúde e segurança no trabalho. Por vários aspectos. Olha, o Brasil é o 4º país no mundo em acidente de trabalho. É o 4º país em que mais se sofre acidente de trabalho no mundo. E o que é que essa MP fez? Primeiro, ela diz que quem pode embargar e interditar obra é apenas a autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, ou seja, o superintendente do trabalho. Você imagina o tamanho de Pernambuco. Você imagina se só o superintendente pode... Uma pessoa pode embargar e interditar. Embargar uma obra ou interditar um estabelecimento por situação de grave e iminente risco. Então, o superintendente vai ter que fiscalizar agora. Ele vai ter que ser onipresente, na verdade. Porque ele vai ter que estar aqui em Araripina, em Petrolina, em todos os cantos.
Como é que pode? Acabou com a fiscalização de segurança e saúde no trabalho. Ele também revogou a norma que dizia que os projetos de instalação de caldeira, forno, recipiente de pressão têm que ser submetidos a uma apreciação prévia do órgão regional. Ou seja, são medidas que estão fragilizando a situação da segurança e saúde num país que está aí campeão, entre os campeões de acidentes. Né? Isso é morte, isso é um desprezo pela vida humana. Isso é na questão só do trabalho, né? Porque pela beirada, vamos dizer assim, o governo tem se empenhado em exterminar as pessoas, porque o DPVAT, por exemplo, o seguro é assim, se você é atropelado ou sofre um acidente de trânsito, né, parte dos impostos que são arrecadados, né, do veículo, enfim, é para pagar esse seguro público, que parte dele vai para o SUS, para atender as pessoas, para ajudar na recuperação das pessoas. Isso vai acabar. Outra vai para a vítima. Outra vai para a vítima, enfim, isso vai acabar, minha gente. Você, até se for atropelado na rua agora, não tem mais nenhuma seguridade. E você, a seguridade que tinha no trabalho ainda é diminuída, reduzida. Você sabe que de 2017 para 2018, em um ano, foram pagos 11 mil seguros DPVAT no país, decorrentes de acidentes com motociclista. Sim. Que cresceu consideravelmente com essas empresas que se dizem de aplicativos, mas que na verdade são empresas de entrega de mercadorias por intermédio de um aplicativo, né? Elas se dizem empresa de plataforma digital, mas na realidade elas fazem um serviço de entrega como outro qualquer, só que antigamente a gente ligava para uma empresa de motofrete e dizia, olha, manda aí um motoboy para levar isso, fazer uma entrega para mim. A empresa chamava o seu motoboy, que estava lá no seu pátio, ou ligava para ele e ele ia. Hoje em dia, o que a gente faz é, através de um aplicativo, chama aquela empresa e através do aplicativo ela manda alguém. O serviço é o mesmo, só existe um aplicativo no meio entre um e outro e com isso eles dizem que não são empregados, mas são. Né? Eles deveriam ter a carteira de trabalho assinada. São pessoas que estão trabalhando 16, 18 horas por dia, de bicicleta, percorrendo 140, 150 quilômetros. Eu li que eles ganham menos do que o salário mínimo no final do mês e trabalham 14 horas por dia. Exatamente. Dormem muitos ao relento, cochilam no meio da rua, se arriscam no trânsito para ganhar um bônus, porque se fizer a entrega no menor tempo, ganham um bônus, então se arriscam e com isso houve aumento só na cidade de São Paulo, em um ano, de 17% de mortes de motociclistas no trânsito. E os da bicicleta? Falando de motocicleta, fora de bicicleta. Fora o patinete, fora... Porque é um dado relativamente novo que nós temos agora, que é da bicicleta você tem menos de um ano, assim, de uma forte presença dos trabalhadores com bicicleta. Então, ainda não se tem um estudo, pelo menos eu desconheço um estudo direto do impacto disso. Mas você associa crescimento de aplicativo para motocicleta, que já elevou, a Vanessa já trouxe a elevação do valor de mortes da pessoa. Não estamos nem falando de acidentes incapacitantes, estamos falando de mortes propriamente dita. Se a gente acrescer, for buscar o dado da incapacidade gerada por isso, o sujeito perdeu uma perna, perdeu um braço, no fruto de um acidente, esse índice vai subir muito mais. E se você somar ainda os trabalhadores por meio de aplicativo que utilizam bicicleta, aí vai ser exponencial. Quando você junta esse dado com o corte do DPVAT, a pessoa tudo isso está sendo estimulado por essa carteira verde e amarela, Léo? Essas contratações com esse tipo de trabalho sem proteção? Mas é óbvio, né? Os dados apresentados aqui, muito bem apresentados por Vanessa e por Juliana, refletem e remetem de maneira direta a isso, né? Os jovens precisam ter a consolidação das leis do trabalho na sua vida para poder ter acesso a uma série de outras questões que não é dado, que não é entregue, que não é uma conquista dos trabalhadores nesse país. E o governo federal tem rasgado todos os dias, tem jogado na nossa cara, assim, sabe? As pessoas no estado lisérgico em relação a isso. Eu tive a oportunidade, Ana e Vanessa e Juliana, de ter a CLT na minha vida durante muito tempo, né? Tive a oportunidade de trabalho, tive acesso a várias questões, mas me preocupa atualmente a quem não vai ter. A esses jovens que vão chegar agora e tem essa relação de trabalho precário, né? Que não tem cuidado com a saúde, a atenção na vida do trabalhador. Tem uma coisa do seguro-desemprego que é interessantíssimo, que além da taxação do seguro-desemprego, vale lembrar que antes
assim, você era demitido e o seu seguro-desemprego era, assim, 80% do seu salário. Hoje em dia, o teto máximo, independente de quanto você ganha, é 1.600 e alguma coisa. O seguro-desemprego. O seguro-desemprego, E independente. ainda vai ter um corte de 7,5% aí. E ainda vai ter o corte de 7,5%. Então, assim, o teto máximo, se você ganhava... E aí, um alô pro pessoal que ganha R$3.000 por mês e acha que é rico, né? Se for demitido... E for acessar o seguro-desemprego, vai ficar ganhando 1.600 e alguma coisa por mês. E a questão da jornada de trabalho dos bancários? Porque se a gente está falando em geração de emprego, qual é o raciocínio? Se eu tiver se tiver jornadas de trabalho menores, eu preciso contratar mais gente. Sim, exato. Na medida que eu aumento a jornada, eu preciso de menos trabalhador, né? Para gerar emprego, a lógica é diminuir jornada. Mas não, no caso do bancário, foi ampliada a jornada para 8 horas, de 6 para 8 horas. Quando a gente pensa em jornada de bancário do Caixa, por exemplo, que é de 6 horas, e agora o do Caixa é exceção. Ele diz que a jornada do Caixa permanece de 6 horas, mas ele pode, o trabalhador, por acordo individual, pactuar uma jornada de 8. É óbvio que o banco vai pactuar com todos. Qual é o trabalhador no sistema vai de conseguir? desemprego, ele vai negociar individualmente. Negociar e dizer, eu não vou trabalhar 8 horas. Não vai, pois você sai, eu contrato outro pela carteira verde e amarela que trabalhe 8. Exatamente. E aí, beneficiando o banco mais uma vez, aumentando a jornada de trabalho dos bancários. Quando se pensa no Caixa, a atividade do Caixa é extremamente desgastante. Ele está lidando com o dinheiro dos outros. Ele está ali, qualquer erro de cálculo, aquilo ali cansa mentalmente. Sim. Ele está exposto a assaltos. Exposto a assalto, a estresse. Então, essas jornadas não são definidas a bel prazer do legislador, não. Elas se baseiam em estudos que mostram que determinadas profissões precisam ter uma jornada menor por uma questão de saúde física e psíquica. Então, aumenta-se a jornada de trabalho do bancário, possibilitou, inclusive, a abertura das agências dia de sábado, né? Então, e sem contrapartida de aumento salarial. Sim. Porque se vai aumentar 2 horas de salário, então vamos estipular que os bancários vão precisar ganhar mais também. Como é que se aumenta salário sem aumenta jornada sem aumentar a remuneração? Ela não falou sobre isso. Sim. Essa medida provisória, ela tem muitas inconstitucionalidades, Ana. Primeiro, o fato de que a Constituição Federal, no artigo 7º, proíbe a distinção para fins de admissão no emprego em função de idade. Não se pode ter critério de idade para diferenciar uma contratação de outra. Isso já é uma primeira inconstitucionalidade. E ela estabelece que só jovem, né? Só jovem de 18 a 29. Quem não for jovem 29. Ficou de fora. Exato. É isso. Quebra, inclusive, o que o Estatuto da Juventude recomenda nas relações de trabalho, né? O Estatuto de 2013. É rasgar o Estatuto da Juventude no que fala de trabalho. E tem mais, tem outras inconstitucionalidades. Porque medida provisória, ela só pode ocorrer em caso de urgência. De urgência. Mas a própria medida provisória, ela estabelece lá a vacatio legis. O que é isso? Um período até que ela comece a entrar em vigor. Então, tem vários artigos que vão começar a vigorar a partir de janeiro. Certo? Quando é uma coisa de urgente é hoje. Então, ele tanto sabe que não tem urgência que estabeleceu essa vacatio legis para várias questões. Vanessa, a gente está chegando quase no fim do programa, infelizmente. E eu queria passar para a Juliana e para também depois vocês uma questão aqui. Essa desregulamentação, por exemplo, de algumas profissões. Aqui a gente tem corretor de seguro, que revoga a lei que regulamenta, guardador e lavador de carro, que são pessoas, né, que estão atuando, jornalista, publicitário, uma série de profissões que tem essa MP, ela vai revogar essa regulamentação. Como você percebe isso aí? Olha, primeiro, como a Vanessa tinha dito, uma MP é algo para ser de caráter emergencial. Então, se você vai discutir se uma profissão deve ou não ser regulamentada, isso não é emergencial. Isso deve ser discutido com a sociedade, e especialmente com a sociedade atingida, de jornalistas, de publicitários, de corretores de seguro.
e todas as outras que estão ali apresentadas. No caso de jornalismo mesmo, eu vejo uma perseguição direta, né, uma forma de perseguição direta, para que você possa manipular as questões que estão sendo estudadas e que estão sendo colocadas como verdadeiras ou como falsas para a população em geral. A questão de corretagem de seguro, na minha perspectiva, ela tem uma correlação direta com a oferta do seguro ser feita por instituições financeiras. Né? O sistema de seguro, ele nasce mais ou menos no pós-Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra, mas ele vai crescer mais no pós-Primeira Guerra Mundial, não aqui no Brasil, né, que a gente não participou diretamente, mas ele vai fazer crescer toda a instituição financeira, o sistema de finança que nós temos hoje. E isso, o que é o seguro? Você vai contribuir, você vai pagar um seguro do seu carro e... Se ele for roubado ou você bater, maravilha, você recebe o dinheiro de volta, mas se não, você perdeu aquele valor. Então, isso é extremamente lucrativo para a instituição financeira. Desregulamentar para Então, quando você tem um corretor, exatamente, quando você tem um corretor, uma pessoa que vai ser contratada para fazer aquilo ali, isso vai implicar numa determinação de um valor fixo de salário, uma determinação de um horário de trabalho fixo. E quando você retira isso de jornalista, de publicitário, de corretor, de tudo, você fica livre para contratar quando quiser, como quiser, na forma de freelancer. É, muito grave. Léo, a gente está se aproximando do final do programa. Eu quero que vocês falem o que é que a população, a sociedade e o que é que as instituições podem fazer diante dessa medida provisória. Qual é o papel da sociedade para discutir, para poder fazer algum tipo de questionamento dessa medida? Eu acho que, antes de tudo, essa nossa sociedade ela precisa resgatar o sentido de classe trabalhadora, que são as pessoas que realmente construíram esse país, né? Que são os trabalhadores. É importante lembrar que a CLT é uma conquista e tem sido rasgada abertamente, jogada fora, tocada a fogo em nossas caras, assim, cotidianamente, a partir do que a gente apresentou nessa manhã de hoje. E a gente precisa reagir e agir a tudo isso. Talvez do ponto de vista jurídico eu não tenha, e da legislação eu não tenha o que oferecer ou indicar, mas eu acho que as pessoas têm que ir para as ruas e cobrar o que é de direito, o que é de conquista, porque isso é uma conquista dos trabalhadores, né, para ser rasgado e descartado dessa forma. Vanessa? Eu queria parabenizar aí o Fora da Curva por pautar um tema tão importante e dizer que em tempos de pós-verdade, em que empregado é chamado de colaborador ou empreendedor e acredita que o seja, é fácil colocar nas custas dele o ônus de optar entre garantir um posto de trabalho ou lutar por direitos. Então, acho que, como disse aí Léo, sem resistência e mudança de rumos, nós vamos ver o futuro repetir o passado, em que o trabalhador estava aí ao bel prazer, sem nenhuma garantia, numa época em que o direito do trabalho sequer existia. Então, é resistência e luta, isso aí é o caminho. O que as pessoas podem fazer para procurar o Ministério Público do Trabalho nesse momento de muita dificuldade? Como é que está? Quais são os caminhos? Olha, em caso de irregularidades trabalhistas, pode acessar a página do Ministério Público do Trabalho e fazer uma denúncia. Qual é o endereço, Vanessa? www.prt6.mpt.mp.br. A gente vai disponibilizar esse endereço para você aqui nas nossas redes sociais, para você entrar em contato se você se sentir lesado ou lesada nos seus direitos, para você buscar seus direitos junto ao Ministério Público do Trabalho. Juliana. Não, queria parabenizar também o programa Fora da Curva e tornar necessário a consciência que é necessário a gente conversar com nossos familiares, com nossos amigos, os assuntos que estão sendo trazidos aqui, né, a colocação que Léo colocou, que Vanessa e vocês colocaram todos, de toda a gravidade desse momento e como a gente deve perceber que a sociedade é que vai mudar, né, que precisa mudar para poder haver um reflexo nas instituições políticas que estão deliberando esses dados que não são de acordo com nossa sociedade. Muito obrigada, Juliana, da Universidade Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito, ao Léo, da FASE e a Vanessa, do Ministério Público do Trabalho, pelo Fora da Curva de hoje. A gente discute aqui a Carteira Verde e Amarela. Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso e Manina Aguiar.
Nos trabalhos técnicos, o Marco da Lata, nas redes sociais e na produção, Carol Torpe e Larissa Silva. A gente tem a reprise do Fora da Curva hoje, às 9h. Fique conosco nas nossas redes sociais. A gente vai disponibilizar essas indicações de leitura e também o site do Ministério Público do Trabalho para você poder acompanhar e fazer a sua denúncia. O Fora da Curva fica por aqui. Muito obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.